Tá, porra. Vereador na tribuna, vereador Fábio Braga, por 2 minutos. Vereadores, por favor, se tomem assento para que a gente possa retomar a sessão. Vereador Fábio Braga, por favor. Preso naquilo que eu não quero. E eu, tu não me cumprimenta? Pô, o líder do bloco não me cumprimenta e o líder do PSDB não cumprimenta. Vereador na tribuna. Vereadores, tem vereador na tribuna, vamos manter o respeito, se é que podemos manter o respeito pelo menos uma vez na vida. Vamos lá, vereador Fábio Braga, por 2 minutos. Vereadores, vamos lá. Vereador João Luiz, vereador Rafael, pode tomar assento, por favor. Senta aí. Pode, por 2 minutos, por favor. Desculpa. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, público que nos assiste. Bom, senhores vereadores, eu gostaria de repercutir uma notícia que saiu há pouco na imprensa sobre a possível ou provável retirada do posto policial militar aqui do Largo da Catedral. O oficial da polícia que deu a justificativa da saída mencionou a existência de câmeras de monitoramento no local, mencionou também a existência de um posto policial no Largo da Alfândega, ou seja, muito próximo um do outro, e não teria, vereador Renato da Farmácia, efetivo para ter os 2 postos funcionando 24 horas no espaço de distância tão curto. Eu repito, se no caso for improvável ou irreversível a saída do posto policial, vereador Dalmo, do Largo da Alfândega, eu faço coro ao vereador Rafael Filomeno Dausch, que também invocou a possibilidade da nossa Guarda Municipal se instalar aqui naquele posto policial que fica no Largo da Catedral. Já solicitamos que o quartel da Guarda Municipal, o vereador Michael também fez coro, venha para o centro, ali no prédio da Procuradoria-Geral, que hoje está desativado. Mas, enquanto isso não acontece, a Guarda Municipal poderia ter um posto no centro da cidade, coisa que hoje não tem. Hoje a Guarda Municipal, se precisa de uma base, vereador Rafael, e o senhor comenta muito bem, eles precisam ir no continente para utilizar um banheiro, para utilizar uma base de apoio. Aquele local ali seria um local estratégico e especial para a nossa Guarda Municipal ter uma base no centro. Vereador Pedrão, lhe conceda a parte. Vereador Fábio, eu também fui chamado a agir com essa luta dos comerciantes, dos moradores aqui do centro da cidade. Fizemos um contato com o comandante aqui da primeira região, e a informação foi justamente essa, que tem 2 bases muito próximas, e pelo melhor encaminhamento do efetivo. E concordo com a vossa alternativa de trazer uma sede da Guarda Municipal aqui para a região central, tendo em vista que deixa a presença da Guarda mais firme numa região que, no período da noite, realmente está sendo ocupada por diversos tipos de pessoas, usuários de drogas, pessoas que estão praticando diversos furtos. A relação de roubos a restaurantes aqui na região, na parte da madrugada, é gigantesca, toda semana tem. Então, sem essa presença física da polícia, vai piorar a situação. Se tivermos uma guarda municipal, com certeza acaba se equiparando. Obrigado, vereador. Vereador Thiago, por favor. Eu parabenizo o seu pronunciamento. Inclusive, eu tenho um requerimento que vou cobrar do presidente, porque foi aprovado por essa casa, de chamar o secretário de Segurança e o comandante da Polícia Militar, e nós exigirmos ali que aquela área continue. Muito obrigado. Próximo vereador Renato Jeske, Renato da Farmácia, por 3 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Thiago. Senhor presidente, que Vossa Excelência pudesse, junto com a assessoria técnica, ver onde é que está aquele requerimento que foi aprovado aqui no plenário, de chamar o secretário de Segurança e o comandante da Polícia Militar e o diretor da Polícia Civil, para que já foi aprovado para apresentar um plano de segurança, só que, infelizmente, aprovamos e a presidência não destinou o horário de expediente para chamar... Segundo a informação da diretoria legislativa, e tinha sido colocado para maio não teve mais pauta, então vai ter que ser remarcado. Senhor presidente, então eu faço um apelo a Vossa Excelência... Tudo bem, mas aí é questão de calendário. É questão de calendário. Eu faço um apelo a Vossa Excelência, nem que seja numa reunião extraordinária, uma sessão extraordinária, mas
é urgente, esse tema Sim, tem mas daí- pressa. mas daí A a gente segurança tem pressa no nosso município. Concordo plenamente, mas daí não é como numa convocação, é um convite, tem que conciliar as agendas, tanto da Câmara quanto do próprio secretário. Então, vereador Renato Jeske, por 3 minutos. Senhor presidente Gabriel Mauri, eu primeiro quero dar notícia, uma péssima notícia do falecimento do ex-governador Antônio Carlos Cunha Reis, hoje, né, o Estado já deu... Então, eu queria que no final, antes de terminar a sessão, a gente fizesse um minuto de silêncio, até porque é merecedor. Eu teria para falar hoje aqui, e vou falar no Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Mas antes, eu queria colocar uma situação, senhores vereadores. Vereador Lela, essa casa, ela não pode ser tão limitada para as manifestações. Eu, particularmente, vereador Miltinho, eu acho que aquela colocação do município, do procurador, que não pode colocar cartaz em lugar nenhum, de uma bobagem que não tem tamanho. Eu já achei que aquela discussão com relação ao que foi pintado na frente da catedral, uma bobagem sem tamanho. E agora vocês estão se importunando por causa de 3 cartazinhos que tem aqui em cima. Gente, essa gente é uma juventude, é manifestação, vocês têm que entender isso. Será que eu tenho que ter 64 anos para entender isso e vocês não entendem que são mais próximos a eles? Eu acho que essa cidade ela não pode chegar, essa Câmara não pode chegar nessa questão de tanta censura. Onde é que nós vamos, como é que nós vamos conhecer a história dessa cidade se em cada calçada, em cada esquina não tiver uma manifestação? O tempo apaga, a chuva apaga, o vento apaga, mas deixa as coisas acontecerem, gente. Não dou. Nós estamos num momento de transição no país. As pessoas precisam se manifestar, gente. Senão, onde é que nós vamos chegar com essa censura toda? Agora um cartazinho que fala mal do prefeito na escola é um problema, cartaz que fala mal do professor é um problema, que fala do vereador é um problema. Nós é que temos que fazer nosso trabalho. Eu não tenho nenhum problema se tem cartaz me chamando de traidor ou não. Isso é problema, manifestação. Nós não conseguimos agradar a todos. Agora, o que nós não podemos é parar uma sessão por causa de 3 cartazinhos. Olha, minha gente, ou a Câmara, ela toma uma mudança, ou nós vamos passar para a história com a Câmara que mais apaga oportunidades, ideias, enfim, gente, nós temos uma série de problemas pela cidade, nós precisamos se manifestar, nós precisamos chamar a população para cá para se manifestar, aí quando a população se manifesta, aí nós não gostamos. Então, meus senhores, nós temos que mudar a atitude de uma forma geral, tanto faz direita, esquerda, meio, centro, nada disso interessa. As pessoas precisam se manifestar. Eu fico muito contente quando alguém vem para essa casa, se manifesta de forma voluntária, democrática, contra mim ou a favor de mim, não tem problema. Eu não sou o mais certo do mundo, também não sou o mais errado. Mais 30 segundos. Obrigado, presidente. Mas eu vou deixar o assunto que eu tinha para hoje, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Esse sim é um problema, que no país tem 2,7 milhões de crianças trabalhando. Isso é que nós temos que cuidar. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Tiago Silva. Senhor presidente, eu quero aqui pedir o pronunciamento na íntegra do vereador Renato e dizer que o vereador Renato, ele é prova viva da grande manifestação que teve aqui em Florianópolis e ele participou, que foi a Novembrada. E o vereador Renato estava lá se manifestando e eu tenho certeza que, vereador Renato, Vossa Excelência, naquele barulho, foi uma resposta ao Brasil de que, infelizmente, aquele regime autoritário merecia aquela manifestação. E Vossa Excelência, aqui na casa, é um dos poucos que estava lá se manifestando, e eu tenho certeza que, quando Vossa Excelência fala com muita propriedade, porque Vossa Excelência estava lá se manifestando e pedindo um novo Brasil. Então, eu cumprimento e estendo o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Presidente. Questão de ordem, Pedrão. Senhor presidente, de igual forma, eu gostaria de cumprimentar a fala do vereador Renato. Ele afirma que tem 64 anos de idade, e 64 me lembra um período em que a liberdade de expressão no nosso país ela foi suprimida. E, nesse momento, senhor presidente, nós estamos tendo aqui a oportunidade de receber pessoas dentro da galeria da Câmara, onde muitos vereadores, inclusive este que vos fala,
sempre disse que as galerias poderiam estar sempre mais cheias com a participação das pessoas. E quando temos a participação das pessoas, nós não podemos limitar a sua manifestação. Então, senhor presidente, eu quero cumprimentar a fala do vereador Renato Jéssica, uma fala muito importante. E aqui nessa telinha, ao lado, computador do vereador Lela, gostaria que filmasse, isso aqui é a Assembleia Legislativa, no mês passado, quando os deputados foram votar a medida provisória referente ao ICMS. Então, aqui tinham trabalhadores, tinham empresários, então todos aqui se manifestando com cartazes colados. Gostaria que a TV Câmara filmasse para mostrar que não é uma realidade apenas dessa Casa Legislativa permitir a manifestação das pessoas. O Poder Legislativo do Estado de Santa Catarina permite a liberdade de expressão, a livre expressão e os cartazes também sendo colados. Obviamente, senhor presidente, sem destruir o patrimônio público e sem causar nenhum tipo de dano. E os 3 cartazes que aqui em cima estão colados, certamente não vão causar nenhum dano ao patrimônio da Câmara Municipal. Vereador Bruno de Souza, por 5 minutos. Presidente, na verdade, permita só, antes de começar a minha fala, discordar do vereador Renato, porque, na verdade, vereador Renato, a chuva não limpou a frente da catedral, não limpou o piso histórico feito pelo artista Assis, e quem teve que fazer foi a Concap em 2 idas que custaram 13 trabalhadores trabalhando durante 3 horas em cada turno que foram, 10 litros de Solupar e muito esforço, energia e água para limpar. Então, e custou R$4.000. Então, infelizmente, não foi a chuva. Não me incomodam, 3 cartazes não me incomodam muito, mas sobre piso histórico, eu acredito que a gente deve ter um pouco mais de cuidado para falar. Mas vamos lá. Em semana de futebol, quero começar primeiro falando que hoje é aniversário do Figueirense. Apesar de não torcer para o Figueirense, dou aqui os meus parabéns, porque, afinal, para todo havaiano, a felicidade também é ter um Figueira do outro lado fazendo uma bela partida, de preferência, claro, o Avaí vencendo, mas dou aqui os meus parabéns ao time também. E também me preocupa um pouco, começando a Copa do Mundo, que o melhor meio-campo do Brasil não foi levado, o Marquinhos ficou aqui na ressacada, mas o Brasil com certeza vai desempenhar bem e o Hexa está a caminho se tudo der certo. Mas, presidente, quero falar agora de um assunto muito sério e que eu tomei conhecimento pela mídia, até mesmo porque ontem fui procurar e o processo não havia nada, entrou hoje o processo, se não me engano, ou no final do dia de ontem, e queria falar sobre os R$3.000 que a mesa propõe de aumento para a verba de gabinete. Gostaria muito, presidente, eu gostaria que pelo menos o presidente prestasse atenção na minha fala, porque eu acredito que é muito direcionado ao senhor. Então, gostaria muito que a mesa pudesse repensar esse projeto, essa proposta, ainda mais em tempos como o Brasil vive, tempos onde é necessário dar o exemplo e não dar o exemplo negativo. Talvez seja o momento de repensar um pouco o papel e o gasto dessa casa. Nós já levamos o desonroso mérito de ser a Câmara mais cara do Estado, per capita. Então, peço que reconsiderem a proposta, porque não precisamos disso nesse momento, presidente. Faço esse pedido com todo respeito. E, ao mesmo tempo, também venho aqui pedir o voto também. A assinatura, na verdade, venho pedir, porque já tenho aqui 6 assinaturas, contando com a minha. Tenho a assinatura do vereador Miltinho, do vereador Rafael Daus, do vereador Pedrão, do vereador Marcelinho e do vereador Tiago Silva, no meu projeto de resolução, que vem justamente no caminho contrário a essa proposta da mesa de aumento de gasto. Vem justamente no caminho de limitar os gastos e cortar as diárias, já que o vereador, na minha concepção, trabalha no município e é o município que ele deve prestar o seu trabalho. Sendo assim, a saída do vereador do município deve ser a exceção da excepcionalidade, deve ser apenas no extremo caso de necessidade. Portanto, não pode haver um caso genérico como as diárias que permitem a saída, sim, à revelia e recebendo ainda. Então, são necessários mais 2 assinaturas, senhores, para que o projeto possa tramitar.
eu peço agora que aqueles que possam pôr um pouco a mão na consciência e possam ajudar a tramitar esse projeto, gostaria de dar a chance para todos pudessem assinar o projeto. Uma parte ao vereador Pedrão, porque ele pediu ali, depois eu trago para frente, pode ser? Uma parte, vereador. Vereador Bruno, eu quero agradecer a oportunidade de ter participado desse projeto, ter sido o primeiro vereador, junto com Vossa Excelência, a subscrever, e dizer que, na minha visão, acredito que a remuneração que nós temos, ela nos concede a oportunidade de custear nossas próprias viagens. Em quase 6 anos de parlamento, utilizei apenas uma passagem aérea, que custou ao parlamento R$ 800, mas nunca utilizei as diárias, e em todas as outras viagens, inclusive representando o próprio parlamento municipal, utilizei os recursos do subsídio, do salário que nós recebemos. Então, esse projeto vem ao encontro do que a sociedade espera, e eu trago aqui uma sugestão que estou trabalhando e gostaria do apoio do plenário para que os excedentes, as sobras do nosso orçamento, as nossas economias, nós possamos devolver ao Poder Executivo de uma forma carimbada, já que no município de Florianópolis não há orçamento participativo, que os vereadores que representam a totalidade dos votos dessa cidade possam destinar corretamente as economias deste poder para a Prefeitura executar. 30 segundos. 30 segundos. A minha participação, vereador, e eu já peço também que ajude a sensibilizar também o bloco, o seu bloco, para que a gente possa conseguir mais 2 assinaturas. Peço o apoio também do PT, do PSOL, acredito que vem muito ao encontro da bandeira de vocês também, e peço a sensibilização da base também. Uma parte. Vereador Bruno, o seu projeto não é nem de oposição nem de situação. Exato, exato. Seu projeto acho que vem com uma medida de austeridade, de cortar os privilégios e os gastos. Eu penso, vereador Bruno, que é chegado o momento de fazer essa... Faz o gesto depois. Terminado o grande expediente, passamos ao prolongamento do expediente. Solicito, senhor bem secretário, proceda a leitura do requerimento da pauta. Requerimento número 1. Requerimento de autoria do vereador Afrânio Tadeu Bopré. Requer a realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo para debater a composição da tarifa de transporte coletivo em Florianópolis e a possibilidade de repassar à planilha de custos a redução no preço do óleo diesel, conforme anunciado pelo Governo Federal em 27 de maio de 2018. Senhor presidente, já discutiram os vereadores Afrânio, Pedrão, Tiago, Lela e Marquito. Estão inscritos os vereadores Maicon e a vereadora Carla. Vereador Maicon Costa, por 5 minutos. Queria registrar a presença do vereador Felipe, de Antônio Carlos. Felipe, pode sentar aqui e acompanhar a nossa sessão, fica à vontade. MDB. Seja bem-vindo, Felipe. Senhor presidente, vereador Guilherme Pereira, demais vereadores, admito que fui desaconselhado a debater esse assunto por alguns vereadores, até pela nossa equipe de gabinete também, por ser um assunto bastante delicado e as palavras, às vezes, colocadas de maneira incorreta, podem trazer uma outra conotação. Mas observando aqui o contrato estabelecido entre Prefeitura Municipal de Florianópolis e o Consórcio Fênix, admito que carece sim uma audiência pública para que a gente possa debater esse assunto, que a gente possa trazer luz, inclusive de explicações do secretário, do próprio representante do Consórcio Fênix, trazendo conhecimento, trazendo informações. Isso não significa necessariamente que a tarifa precisa reduzir, porque as variáveis aqui apresentadas, inclusive, podem trazer outra informação, outro resultado que diferente. Como mesmo disse o secretário em entrevistas, como mesmo disse o prefeito em entrevistas, que a prefeitura estaria subsidiando determinados itens dessa planilha, dessa equação, e com isso a tarifa estaria abaixo daquilo que deveria estar. A redução do litro do diesel é uma das variáveis, mas não é a única variável para a concepção desse processo.
e saber ter essa informação, trazer essa luz para essa Casa Legislativa, para todos os vereadores, para a população de Florianópolis, é extremamente importante. Então, nós temos a questão do reajuste tarifário que acontece sempre uma vez por ano, no final do ano, na virada do ano, de dezembro para janeiro. Esses são o reajuste e a revisão da tarifa pode ser feita a qualquer momento, que é o que diz o contrato, vereador Fábio. Vamos estabelecer uma outra situação. Vamos imaginar que o óleo diesel virasse matéria rara e que o preço do diesel subisse para R$15 o litro. Situação hipotética. R$15 o litro. A empresa teria, por obrigação administrativa, do ponto de vista contábil, matemático e financeiro, a obrigação de entrar e pedir a revisão, vereador Dalmo, porque senão ela não conseguiria manter o sistema e ela estaria, inclusive, agindo de maneira imprudente e ilegal perante a Lei 8666, que é a Lei de Licitações, porque ela precisa que o seu negócio esteja apto de rentabilidade para se manter no mercado e oferecer um serviço. Então, a revisão ela se dá a qualquer momento. A qualquer momento pode ser discutido o processo de revisão, tanto para mais quanto para menos. E inúmeras variáveis que podem acontecer. Vamos supor também que, por um fato meteorológico, todos os ônibus do consórcio Fênix inundou a sede da empresa, um fator meteorológico muito maior, trouxe um problema. A empresa também pode pedir uma revisão contratual em outro ponto, não necessariamente da questão de tarifa, porque são fatos extraordinários. Essas revisões, elas são pertinentes e estão estabelecidas no contrato entre Prefeitura Municipal de Florianópolis e a empresa. Uma parte, vereador. Por favor, vereador Lela. Vereador Maicon, Vossa Excelência realmente está conseguindo compreender do debate que a gente já vem fazendo há uma semana, duas aqui, desde que o governo federal subsidiou, através daquele movimento nacional dos caminhoneiros, em que 46 centavos do diesel foi reduzido no país inteiro, e isso já está sendo um debate no Brasil inteiro, todos os municípios. Até mesmo porque é histórico nas discussões dos reajustes da tarifa em Florianópolis, que o diesel sempre foi um motivo impactante. E sempre nas discussões falava que o diesel aumentou a folha, mas o diesel sempre fez parte na história do transporte coletivo de Florianópolis como sendo um fator, um dos mais importantes para pressionar o aumento da tarifa. Aí a população, que a mais da metade utiliza o transporte coletivo, quando vê uma diminuição desse montante, que foi 46 centavos no valor do diesel, se pergunta, e agora? E a Câmara tem que fazer, justamente buscar esse debate, de provocar do Executivo, que o prefeito sente com uma equipe lá e faça esse cálculo e de forma transparente, dentro dos princípios da gestão pública, transparência e eficiência, são os principais pilares para se depositar diante desse debate, para apresentar para a cidade... 30 segundos. Apresentar os números, vereador Mike, é justamente isso que a gente precisa, e essa audiência pública é uma chance que a gente tem de poder legislativo, poder executivo, se colocar à disposição da população, que é o que paga o transporte coletivo na cidade. Obrigado, vereador Lela. Só acho que a gente não pode jogar para a torcida, né, e fazer disso um grande palanque político. Acho que essa discussão precisa ser serena, tranquila e com os números, com bastante lucidez, para a gente chegar aí a informação, trazer informação para a sociedade florianopolitana. Em discussão, requerimento, vereadora Carla Aires. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Gostaria de fazer uma indagação ao presidente, porque assistindo ao jornal de circulação hoje ao meio-dia, eu entendi na entrevista do secretário de que ele estava aguardando informações para que possa ser feita a novo recálculo desse reajuste. Então, eu gostaria de obter informações, que o senhor pudesse ter essa informação do secretário, se vai realmente ser feito isso ou não. Ok, faremos contato. Carla, por 5 minutos. Obrigada, vereador. Obrigada, presidente, demais vereadores. Na verdade, eu subo à tribuna para fazer coro a essa discussão que já foi levantada pelos vereadores que me antecederam,
E lembrar que essa discussão sobre o preço da tarifa, a revisão, ela traz também o debate, vereador Afrânio, sobre a mobilidade como um direito essencial do cidadão, né? A mobilidade ela não pode estar na lógica do lucro das empresas que compõem o consórcio Fênix ou de nenhuma empresa, né? Ela é um direito de ir e vir. O vereador Pedrão ontem, muito felizmente, colocou aqui um cálculo sobre um cidadão ou uma cidadã que sai de casa, vai trabalhar e volta para casa. Isso também é um olhar bastante que a gente pode problematizar, Lela, pelo fato de que nós moramos numa cidade turística, que o próprio cidadão de Florianópolis não tem direito ao turismo de Florianópolis. Imagine vocês, uma família que só tem os domingos para ir à praia, por exemplo, minimamente composta por 5 pessoas, com ônibus que já tem horários reduzidos, e voltar da praia significa, no mínimo, R$50 para essa família. Uma família que, muitas vezes, ganha só um salário mínimo. E digo mais, digo aqui nessa tribuna, como uma cidadã, uma vereadora, que utiliza o transporte coletivo. Antes de vir para a Câmara trabalhar hoje, eu tive reunião pela manhã. Antes de vir para a Câmara, eu usei 3 passagens do transporte coletivo, fora as que vou usar quando sair da Câmara, né? Então, é uma realidade que, provavelmente, muitos dos senhores desconhecem, né? Que não é só também a questão financeira, mas sobre a qualidade do transporte coletivo, mas que eu gostaria de dizer e que vocês acatassem com propriedade de uma cidadã que usa o transporte coletivo de Florianópolis. E reiterar sobre as cláusulas desse contrato, acho que tem um item aqui, vereador Lela, Afrânio, que não foi lido, que eu gostaria de reiterar, que é o item 2 da cláusula 19, que diz que qualquer alteração dos encargos, quero que textualmente seja registrado, importará a obrigação do concedente à revisão. Ele não deve revisar se ele quiser, ele é obrigado a revisar essa tarifa, né? Então, se ele não o fizer, ele está rasgando com o contrato que ele mesmo assinou. E dizer mais, para finalizar, que há matérias também circulando na nossa mídia de que o consórcio Fênix, inclusive, diz que uma ameaça de aumento, né, dessa tarifa. Então, eu quero reiterar que nós temos que pensar essa matéria, a importância dela, como um direito essencial do cidadão de mobilidade urbana. Perfeito. Certo? E pensar na realidade de famílias e cidadãos que não é a nossa realidade, muitas vezes, que nós desconhecemos, né? Que se nós estamos aqui legislando para essas famílias, nós temos que nos colocar no lugar dessas famílias. Vereador Pedrão, à parte. Carla, eu parabenizo a vossa fala, acredito que é uma fala muito sensata, muito correta, e ao ponto de que me causou muita estranheza foi a declaração do próprio prefeito, ofendendo 2 vereadores aqui do parlamento, chamando-os de demagogos, pelo fato de requererem o que está previsto no contrato. Então, na minha visão, faltou conhecimento do prefeito antes de se manifestar, o que pode até acontecer, mas o que eu deixo como repúdio é a ofensa ao parlamentar Lela e ao parlamentar Afrânio, pelo fato de chamá-los de demagogos, tendo em vista que ambos tinham razão e a prefeitura, nesse momento, já dá declarações de que vai estudar, sim, o possível repasse para o valor das passagens. Então, uma prova de que quem estava equivocado, quem faltava conhecimento, era o prefeito e não o vereador Lela, muito menos o vereador Afrânio e os demais vereadores que referendaram o pedido desses 2 vereadores. Portanto, eu digo que, por menor que seja essa economia, ela vai representar no final de mês ao menos um almoço de um trabalhador aqui no centro da cidade, referente ao custo que vai economizar com esse deslocamento. Então, parabenizo a tua fala e concordo com ela de ponta a ponta. E para finalizar nos segundos que me restam, eu gostaria de pedir que os demais vereadores também se sensibilizassem com o debate que foi feito muito qualificado nesse plenário e encaminhasse voto favorável à realização dessa audiência pública. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Tiago. Eu só gostaria que constasse na íntegra o pronunciamento da vereadora Carla Aires, senhor presidente, e que os vereadores pudessem ter atenção nesse requerimento, senhor presidente.
do especialista, do presidente da comissão de licitação da OAB, para que os vereadores pudessem, antes de se manifestar, pudessem ler, né, o pronunciamento dele e as manifestações, que ali não é uma manifestação política, ali é uma manifestação de um especialista em licitação, em que leu o contrato sem paixão e sem emoção, sem cor partidária. Então, senhor presidente, eu peço que os vereadores possam ler. Acho que a manifestação não é uma manifestação de oposição e de situação, e penso até que, se alguns vereadores querem tirar proveito político, não devem usar esse projeto. A meu ver, é um projeto da cidade. É nesse a minha consideração e a minha fala, no sentido de que os vereadores pudessem se ater, né, num especialista sem emoção e sem cor partidária. Obrigado. Ok, vereador. Em discussão, requerimento número 1, vereador Renato da Farmácia. 5 minutos. Senhor presidente Guilherme Pereira, vereadores presentes, público que nos assiste, pela TV Câmara e presencialmente. Nós estamos diante de um fato que ele não pode ser político, ele tem que ser econômico. De novembro até maio, o diesel já aumentou 15%. E, pelo que me parece, de novembro até maio, esse reajuste não foi colocado. As empresas, elas não compram o óleo diesel na bomba. Eles recebem a R$ 3,45. Nós tivemos 6 aumentos antes de ter essa queda de 42 centavos. Se nós pedirmos um novo cálculo, como está dentro do contrato, o que pode acontecer? Em vez de baixar, pode aumentar. Então, essa é uma questão complicada nesse momento. Nós fizemos contato com o secretário de Mobilidade, que nos colocou exatamente isso, pelo fato de que o novo cálculo, antes de novembro, pode ter um aumento, em função daquilo que aumentou de novembro até maio. Então, se nós formos buscar todo um novo cálculo, todo um trabalho, e aumentar a passagem, o que é que nós vamos falar para quem utiliza o transporte coletivo? Que a Câmara aumentou o preço da passagem. E esse é um perigo que acontece. Pois não, vereador? Obrigado, vereador Renato. A preocupação de Vossa Excelência realmente ela é cabível, obviamente, na discussão. Na semana passada nós já vimos colocando isso, mas nada mais justo, justamente, dentro da gestão pública que se pede a transparência, é que nós possamos averiguar esses números. Porque sempre, na história do transporte coletivo da nossa cidade, o diesel foi um componente que sempre foi um grande calo e desculpas para aumentos, quando se dizia, esse ano aumentou tanto e aumenta-se a passagem. E a população quer saber quanto que a passagem pode baixar. Se a população souber, for bem claro, demonstrando que eu não acredito nisso, até porque na composição do ano passado ficou bem acima da inflação. A composição, nós precisamos saber, ter a hombridade e a Câmara de reconhecer que o Executivo autorizou esse aumento, essa majoração do preço da tarifa, acima da inflação, muito acima da inflação. E esse valor flutuante é previsto justamente na inflação que é colocada do governo federal para o ano, esse ano. Então, já está dentro dessa previsão. Obviamente que o diesel subiu um pouco acima da inflação e o governo federal já está revendo o valor da inflação para esse ano, que em alguns percentuais para cima, por conta desse valor dos combustíveis que acaba pressionando. Mas Florianópolis hoje, vereador Renato, já sofre muito com uma das cestas básicas mais caras do país. Isso tudo também impactado pelo diesel. Nós não estamos nem falando nesse debate aqui, que é qualificado para a tarde de hoje, do que nós podemos falar do ferro, do cimento na construção civil, do trigo que chega lá na ponta, e nós vimos como falta material, como falta produtos e insumos chegar nas prateleiras quando para o transporte no país. Então, é uma fala que a gente tem que ter aqui, um debate amplo. Nós estamos falando agora, primeiramente e primordialmente, da questão transporte coletivo, que sempre
Foi pressionado a majoração da tarifa, o aumento da tarifa, baseado sempre um dos principais fatores como o diesel. Então é importante nós podermos enxergar isso. Comissão de orçamento da Câmara tem que participar dessas discussões. Nós temos que entender como funciona essa lógica do Executivo cobrar o consórcio Fênix, e da mesma forma o consórcio Fênix tem a responsabilidade, eu tenho certeza que eles devem estar se debruçando em cima dos números para poder apresentar vereador, para o Executivo. O diesel interfere em 15% na passagem. Se nós formos colocar na conta o que aumentou de novembro até maio, nós estamos sujeitos a, de repente, majorar o preço. E se nós deixarmos dessa forma, nós garantimos que o aumento, se é que tiver, vai ser só em novembro. Então, essa é uma questão que nós temos que cuidar. Para complementar, Vossa Excelência traz um fato importante, mas nós não podemos desconsiderar que o governo federal, quando o presidente Michel Temer apontou 2 meses de congelamento com a baixa do subsidiando em 46 centavos o diesel, ele coloca a possibilidade de prorrogar. Nós estamos falando de algo que aconteceu e parou o país, que eu não acredito que o presidente vá, no final de 2 meses, cortar esse benefício para os caminhoneiros. Então nós temos que estudar agora sim, a Prefeitura precisa apresentar, e não somos... 30 segundos. Não somos nós, vereadores, que temos que apresentar os números. A Prefeitura precisa apresentar os números. O preço que a Fênix compra é R$3,45. O na bomba hoje é R$3,82. Em discussão, requerimento número 1, vereador Bruno de Souza. Por 5 minutos. Presidente. Oi, Thiago. Oi, presidente. Oi, Thiago, pode falar. Oi, vereador. Vereador, gostaria que constasse na íntegra o pronunciamento do vereador Renato e cumprimentar a presença de Vossa Excelência no plenário. Muito obrigado. Vereador Bruno de Souza, por 5 minutos. Boa tarde, senhores vereadores. Volto à tribuna para trazer o meu ponto de vista, que talvez seja um pouco diferente dos demais. Já adianto que vou votar sim pelo requerimento. Entretanto, quero expor aqui os meus motivos e meus argumentos brevemente. Na verdade, senhor presidente, nós vivemos em um país que vive criando sucessões de erro. A primeira foi justamente... Presidente, peço só colaboração. Muito obrigado. A primeira foi justamente a concessão de um subsídio que, não há mágica, irá sair do bolso de todos os senhores e todos os senhores que nos acompanham. Porque não existe mágica aqui, né? O dinheiro de algum lugar vai sair. Infelizmente, não existe um cheque em branco, onde a gente pode simplesmente assinar e ninguém paga a conta e aparece o desconto lá na bomba. Isso, infelizmente, não é possível e não acontece. Então, um subsídio criado por pressão de uma minoria organizada em um momento de euforia, gerou, então, uma outra discussão que nos traz a um outro erro. Nós temos aqui no município também um preço controlado, que é um outro erro, mas é um erro que se faz necessário pelo péssimo modelo que nós temos em vigor aqui no município. Nós temos um sistema de concessão monopolístico, ou seja, se você quiser oferecer uma opção mais barata de transporte coletivo, simplesmente você não pode. A lei, a força da lei, lhe proíbe. Se você quiser, por exemplo, morar na Caeira da Barra do Sul, e todo dia você percebe que da Caeira sai um público e vem até o centro para trabalhar às 7 da manhã e retorna às 18 horas, e você quer oferecer uma empresa para fazer esse transporte para aqueles moradores específicos, mais barato, com ar-condicionado, qualificado, você não pode. Nós temos um sistema monopolístico. Aí, logicamente, o sistema de controle de preços, esse sistema arbitrário, que logicamente foge da realidade de custos e margens de lucro, ele se faz como a única opção viável. Logicamente, uma opção ruim. Não à toa, desde junho de 2014, quando esse imoral contrato foi assinado, a inflação, o reajuste da passagem já foi de 118%, acima da inflação. Não é 118% no reajuste da passagem, é 118% acima da inflação. Então, se você aplicar a inflação ao preço da passagem, você terá um valor. Nesse valor, você tem que aplicar mais 118%. É um negócio louco. É muito reajuste isso.
Então, ou seja, um sistema artificial traz esse tipo de situação. Portanto, nós viemos então e recaímos sobre uma questão. Ok, vamos olhar o contrato, porque afinal, se temos um péssimo ambiente de transporte coletivo, um péssimo ambiente para o empreendedorismo, para alguém empreender e oferecer uma solução para as pessoas que querem se locomover, se temos um preço controlado artificial, vamos então ir aonde nos resta, no contrato. Bom, porque afinal, a segurança do contrato, ao menos essa, deve ser garantida. Primeira coisa que pensei era, se no contrato não prevê reajustes, a segurança do contrato, ao menos isso, no meio de tantas coisas erradas, deveria ser preservada. Se não prevê, não há reajuste. Se o contrato prevê, como eu estou vendo aqui, o reajuste, bom, então, sim, é previsto e está contratual. Uma parte, vereadora Frânio. Vereador Bruno, eu quero lhe parabenizar pela manifestação, sobretudo com relação ao aspecto que Vossa Excelência manifesta, que é o monopólio do serviço do transporte coletivo. Isso é perverso, isso é contra o interesse público. E mais, é um monopólio com reserva de mercado, porque as empresas fizeram nichos territoriais. Esse aqui é da empresa A, aquele é da empresa B, da empresa C, e o usuário é refém. Em Florianópolis, ninguém pode andar de transporte coletivo sem ser por uma única empresa. É isso que está acontecendo. E no mundo todo, vereador Afrânio, agradeço a manifestação, mas no mundo todo, quando empresas se reúnem para combinar preço e serviço, se chama cartel. Aqui, quando se reúnem, se chama Monopólio Fênix, Consórcio Fênix, eu prefiro chamar de Monopólio Fênix, e tem um carimbo oficial. Uma parte, vereador Pedrão. Vereador Bruno, 30 segundos. eu quero até cumprimentar e informar que Vossa Excelência tem um projeto, que até estou como relator na CCJ, do qual compactua o objetivo fim dele, que é justamente o de encerrar com esse tipo de acontecimento no município de Florianópolis. E, infelizmente, o meu parecer, ele foi pela inconstitucionalidade, mas nós vamos debater na próxima semana dentro da CCJ uma forma de torná-lo viável e continuar a sua tramitação. Então, quero compactuar com vossa fala e dizer que se nós não tivéssemos esse tipo de ação, com certeza o valor da tarifa seria menor. Vereadores, terminado o tempo, fica inscrito para amanhã o vereador Dalmo, o vereador Herádio, o vereador Jefferson Bacher, vereador Miltinho. Senhor presidente. Encerrado o prolongamento de expediente, solicito aos senhores vereadores que façam o registro eletrônico da presença para que possamos iniciar a ordem do dia. O vereador Claudinei está em viagem. Senhor presidente. Já justificou. E o vereador Catume também já justificou. Gostaria de... Rafael Dausch. Questão de ordem, vereador. Leitura do primeiro projeto da ordem do dia, primeiro secretário. Senhor presidente, questão de ordem. Antes de entrar na ordem do dia, gostaria de pedir 1 minuto de silêncio pela morte do ex-governador Antônio Carlos Conde Reis. Mas já foi solicitado para o final da sessão. O vereador Renato já solicitou, vereador Tiago, para o final da sessão. Quer fazer agora? Projeto de lei. Vamos fazer agora. 1 minuto de silêncio, vereadores.
Primeiro projeto da ordem do dia, primeiro secretário. Silêncio, vereadores. Projeto de lei número 17.416/2018, vereador Fábio Gomes Braga. Altera o parágrafo 1º do artigo 1º da lei número 10.160/2016 e acrescenta o parágrafo 3º no mesmo dispositivo legal e dá outras providências. Em segunda discussão, o projeto. Não vem quem querer discutir o iniciado de discussão. Em segunda votação, o projeto. Vereadores concordam? Permanece com os contra. Aprovado. Segundo projeto da ordem do dia. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Eu solicito ao presidente da comissão de CCJ a possibilidade do ad referendo do projeto aprovado em segunda votação. Vereador Rafael Dausch. Vereador Rafael Dausch. O ad do referendo. De acordo, senhor presidente. Segundo projeto da ordem do dia. Projeto de lei número 17.339/2018, vereador Tiago Silva. Denomina a praça pública localizada no bairro Trindade. Pareceres favoráveis com substitutivo global. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, por encerrada a discussão. Em primeira discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, por encerrada a discussão. Em primeira votação, o projeto com substitutivo global incluído. Solicito, senhores vereadores, procedam à votação nominal eletrônica. Questão de ordem, presidente, por gentileza. Senhor presidente. Senhor presidente. A alteração nesse projeto ficou para Santos Dumont, correto? Isso. Obrigado. Votação nominal eletrônica, vereadores. Vereadores, votação, por favor. Está aprovado em primeira votação o projeto 17.339/2018. Senhor presidente, pela ordem, eu ainda não votei, como o senhor... Então vota. Senhor presidente, quando os vereadores que estão presentes não votaram, o senhor chama eles no microfone. Essa é a sua função, administrar a votação. Já tinha 20 votos, vereadores. Independente disso, O senhor pode consignar o seu voto em ata. Estou consignando, mas o senhor pega a lista dos presentes e chama. O painel estava aberto há 3 minutos, vereador. 3 minutos. O senhor tem um pouco de paciência, senhor presidente. Se eu posso chamar no microfone, pedir para que o O senhor vereador pode se consignar em manifeste. ata. Qual é o seu voto? Inclusive, com pena de levar ausência na sessão. O vereador que não vota. O senhor pode ter esse poder. Qual é o seu voto? Meu voto é sim, senhor presidente. Ok, obrigado. Terceiro projeto da ordem do dia. Projeto de lei 17.084/2017, vereador Maicon Costa. Adicionam incisos no artigo 6º da lei 9.447/2014, Portal da Transparência de Florianópolis. Pareceres favoráveis com emenda. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, por encerrada a discussão. Em primeira discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, por encerrada a discussão. Em votação, a emenda. Os vereadores concordam, pensamos contra. Aprovado. Em primeira votação, o projeto com a emenda incorporada. Votação nominal eletrônica. Ele está colocando aí. Quem sabe o que está faltando, levanta o dedo. Deixa eu ver aqui. Fala fotos com viagem e aqui fala fotos da viagem. Tira fotos. O que é esse projeto aí? Aquele falava fotos da viagem. Algum vereador não exerceu o voto? Não, votou. Está aprovado o projeto 17.084/2017 em primeira votação. Quarto projeto da ordem do dia. Projeto de lei número 17.462/2018, ex-vereador Maicon Cassimiro de Abreu, dispõe e institui a caminhada Floripa Limpa no município de Florianópolis e dá outras providências. Questão de ordem, presidente.
Eu gostaria de adiar por 3 sessões para apresentar fatos novos. Ok, vereador, adiado por 3 sessões para fatos novos. Encerrada a ordem do dia, pergunto ao segundo secretário se existe algum vereador inscrito em explicações pessoais. Vereador Afrânio, vereador Bruno, vereador Jefferson, vereador Maicon, vereador Marcelo, vereador Marquito, vereador Pedrão, vereador Renato, vereador Tiago e vereador Vanderlei. Sorteio. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Jim. Presidente, só lembrando os vereadores que hoje, em função da lei que nós aprovamos na semana passada, trocando as sessões comemorativas das 16 para as 19, nós temos a segunda sessão amparada por uma lei que esse parlamento aprovou há 30, 40 dias atrás. Então, eu pediria que os vereadores permanecessem após a explicação pessoal, fazendo jus ao que a gente aprovou nesta casa. Obrigado a todos. Sorteio, assessoria. Presidente, vereador Tiago, silêncio. Eu penso, vereador Dinho, aqui complementando a sua fala, que o projeto, quem tem que ter a opção de ficar, inclusive, é o autor, que trocou o horário. O vereador Rafael Dausch, se estiver presente ou se estiver fora do plenário, mas que ele possa fazer jus à troca de horário e que, como autor da matéria, tem que estar aqui fazendo jus ao seu pensamento de troca de horário. Vereador Pedrão, é o primeiro, por 5 minutos. Presidente, eu era o quarto ali no sorteio, agora foi para o último, presidente. Que manobra é essa aí? Que manobra que o senhor fez aí, presidente? Vereador Pedrão, por 5 minutos. Senhor presidente, cumprimento... Silêncio, silêncio. Cumprimento a Vossa Excelência, aos colegas parlamentares, ao público que nos acompanha. Gostaria aqui, senhor presidente, só solicitar os... Silêncio, vereador. Silêncio, por favor, tem vereador na tribuna. Colegas. Gostaria aqui, senhor presidente, de trazer a conhecimento de todos do plenário que a Câmara Municipal de Florianópolis tem uma frente parlamentar, que é a Frente Parlamentar... Desculpa aí, vereador. Obrigado, presidente. Pode continuar. Senhor presidente, só no final o senhor pode acrescentar daí o tempo? Obrigado. Gostaria de informar a todos que a Câmara Municipal de Florianópolis ela foi pioneira em criar uma frente parlamentar, diga-se de passagem por unanimidade, o que coloca o Parlamento de Florianópolis como um todo, não apenas por iniciativa deste vereador, mas pelo trabalho dos 23 vereadores, na vanguarda de uma política nacional, quiçá mundial, que está em construção nesse exato momento. Em 2017, nós criamos a Frente Parlamentar de Combate ao Lixo no Mar. Diversas reuniões estão acontecendo do ano passado até agora, o que nos garantiu uma participação em diversos eventos realizados pela ONU, pelo Ministério do Meio Ambiente, o que nos garantiu uma ampliação desta frente parlamentar por cidades do litoral brasileiro de sul a sudeste, do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro, onde as cidades litorâneas estão pensando em como resolver a problemática do lixo no oceano, do lixo no mar. Foi pensando em resolver esse problema que nós criamos essa frente parlamentar. Contamos com a participação de diversos projetos sociais, ambientais, que atuam na limpeza e no monitoramento dos oceanos, das praias, dos rios, riachos, córregos e lagoas. Contamos com os cursos de oceanografia, biologia, engenharia sanitária. Contamos com a presença de diversos órgãos ambientais, como a Floran, a Fátima, o IBAMA, o ICMBio. E agora conseguimos, com muito esforço, garantir uma participação na construção
de uma política nacional de combate ao lixo no mar, que foi lançada no Dia do Meio Ambiente agora, e que por uma grande briga deste parlamento, nós estamos mudando a forma de construção da política. A política que seria construída numa abordagem top-down, de cima para baixo, nós conseguimos inverter, sendo uma política construída de baixo para cima. E eu digo isso, senhores vereadores, porque essa é a melhor forma de se construir uma política pública. Não dos gabinetes dos vereadores, não do gabinete do ministro do Meio Ambiente, mas sim ouvindo aqueles que já estão há anos limpando as praias, monitorando os animais que são mortos pelo plástico, pelo lixo, como é o caso do Tamar aqui, como é o caso do projeto Albatroz em São Paulo. E é com base nessa participação dos projetos sociais e ambientais, com base na participação da Universidade Federal de Santa Catarina, da Univale, da UFRJ, de todas as universidades que há tempos já se preocupam com a questão do lixo no oceano, que nós estamos elaborando a política municipal de combate ao lixo no mar, que vai ser replicada para o Brasil inteiro. E aqui eu quero saudar o projeto do vereador João Luiz. Tive a oportunidade de ler hoje, vereador João Luiz, o projeto que proíbe os canudos plásticos em Florianópolis. E quero lhe informar que esse é apenas um dos itens dessa política municipal. E aproveito esse pouco tempo que me resta para convidar os 23 vereadores e toda a população que está nos ouvindo, nos assistindo, para participar dessa frente parlamentar. Nós temos um problema muito grave, que é a questão da relação do ser humano, do cidadão florianopolitano, com o lixo que ele produz. Nós gastamos, dados aqui que o vereador Marquito traz em toda a sessão, 200 milhões de reais por ano com o contrato que nós temos de relação cidadão e lixo. E quem paga esses 200 milhões de reais somos nós. São as nossas residências, são o nosso trabalho diário, com um contrato que enterra no lixão um monte de coisa boa. Dentro de coisa boa tem materiais recicláveis e tem o material orgânico, que para muitos projetos vira composto, que vira jardim, vira fertilizante. Só acrescento o tempo, presidente. Porque... vereador, eu vou ter que pedir 4 minutos para cada vereador para encerrar o tempo, porque senão não vai dar. Tá. Então, senhor presidente, quero afirmar que todos os vereadores que tenham projetos ligados à questão do mar possam entregar à frente parlamentar para fazer esse plano em conjunto. Não é um plano do vereador Pedrão, é um plano do Parlamento Municipal, que, repito, está na vanguarda do Brasil e do mundo no combate do lixo no mar. Essa pauta não é só minha, é de todos nós. Nós frequentamos as praias, nós frequentamos as lagoas, os rios, tudo que tem de bom nessa cidade, nós frequentamos. E nós... Vereador, 30 segundos, por favor, vai. E nós não podemos aceitar que Florianópolis seja comparada e seja, a realidade de Florianópolis seja uma realidade tão trágica como a atual. Dezenas de animais marinhos, dezenas de bueiros entupidos, dezenas de malefícios diariamente são encontrados por esses projetos. Portanto, vamos nos unir e fazer a diferença para Florianópolis, para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado. Vereadores, eu faço um requerimento plenário. Nós temos 11 vereadores inscritos e o tempo se encerra às 7 horas. Que possam ser 4 minutos cada orador, por favor. Questão de ordem. Os vereadores concordam, os contra o aprovado. Vereador Afrânio Beaupré, por 4 minutos. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Só pedir a transcrição na íntegra das palavras do vereador Pedrão, até pela super importância, e parabenizar por trazer esse assunto em explicações pessoais. 4 minutos, vereador Afrânio. Bem, colegas vereadores, eu tinha 2 assuntos para tratar. No entanto, eu considero que o tempo reduzido vai fazer com que eu deixe um assunto para amanhã. Mas começaria pedindo para que o nosso cinegrafista desse um close
na tela lá do meu computador, vereador Lela, por gentileza, com a matéria que chama a atenção do Brasil inteiro, quando a Polícia Civil de Santa Catarina, hoje, fez a retenção de 17 pessoas envolvidas, que estão retidas, em função do... Gostaria que deixasse lá, por gentileza, em função do assalto que foi feito a 2 prefeituras do litoral, que é Itapema e Penha, do litoral catarinense, que a soma, por enquanto, levantada, chega a 10 milhões de reais, e em prefeituras que adotaram o mesmo caminho que o prefeito Jean Loureiro quer adotar em Florianópolis, que é a terceirização dos serviços na área de saúde e educação, as chamadas organizações sociais. Então, ao menos 10 milhões teriam sido desviados da saúde em Penha, no município de Penha e no município de Itapema, em esquema entre OS e agentes públicos de investigação, desinvestigação. Obrigado. Agora, um ex-prefeito está retido, um ex-secretário de Educação também, porque esse processo de precarização dos serviços públicos, que daqui da tribuna nós anunciamos, que levou, inclusive, o governador do Rio de Janeiro também para a prisão, essa chamada terceirização, essa frouxidão que o poder público vai ganhando com a implantação das supostas organizações sociais, quando, na verdade, são empresas que se disfarçam para obter uma preferência na prestação do serviço público. Eu vou usar o exemplo de Penha e de Itapema, novamente, assim como no passado recente eu usei o exemplo do Rio de Janeiro, e poderíamos varrer o Brasil, nós vamos encontrar centenas e centenas de situações em que as organizações sociais foram esquemas montados para fraudar a lei de responsabilidade fiscal, para fraudar concurso público, uma forma disfarçada de contrato pessoal e não fazer concurso público, e também uma forma disfarçada de colocar empresas e amigos do poder na relação de prestação de serviço. Então, o caso de Itapema e de Penha, no dia de hoje, é mais um alerta, é mais um sinal vermelho para Florianópolis, no sentido do perigo que nós estamos correndo se adotarmos a essa via, que é a via da terceirização. Muito obrigado. Próximo vereador, vereador Maicon Costa, por 4 minutos. Realmente é um modelo perigoso esse. Explicações pessoais, TV Câmara. Pode pegar aqui para mim uma notícia do ND online, por gentileza? Notícias do dia. Ocupantes de imóveis da União têm até segunda-feira para pagar taxas. Diz aqui que quem perder o prazo terá que pagar multas e juros, que pode variar de 0,33% ao dia até o limite de 20%. Havia um julgamento no Supremo, onde a ministra Rosa Weber era relatora em relação a... Eu falei isso no tempo de partido, inclusive, onde se discutia se a orla
das sedes de capitais, sedes de municípios que são capitais, seriam ou não terrenos de marinha, vereador Marcelo da Intendência? E foi definido pelo Supremo que a ilha como um todo deixa de ser terreno de marinha. Pasmem, antigamente a concepção, o entendimento era que inclusive o maciço do Morro da Costeira, lá em cima, ou o Morro do Ratones, ou o Morro do Ribeirão da Ilha, era terreno de marinha. Essa era a concepção. Que toda a ilha de Santa Catarina era terreno de marinha. Assim como as outras capitais do país, que também são ilhas. Como São Luís do Maranhão e Vitória no Espírito Santo. A emenda constitucional 46 mudou essa realidade, mas a orla da ilha continua sendo considerada como terreno de marinha. E alguns pontos já foram demarcados, já tiveram um processo de homologação aferidos na década de 70, na década de 90 e na década de 70, 80 e 90. E agora nós temos um processo de demarcação ainda mais agressivo que pretende demarcar mais 30 mil propriedades que está suspenso temporariamente por um decreto legislativo do senador Dário Berger. Diz o vereador Tiago Silva que é um bom senador, pelo menos nessa questão, evidentemente foi. Registro aqui. Senhores, é uma aberração, uma bitributação que vai bater a porta, inclusive, de quem mora em locais que não são próximos ao mar, que estão no processo de homologação, ou que, por exemplo, já tem um aterro, uma crescida de marinha, como muita gente que mora ali no Saco dos Limões, na Valdemar Vieira, na João Motes Pezin, na costeira do Pirajubaé, na Avenida Jorge Lacerda, que já não mora mais de frente para o mar, que já tem um aterro. Esse trecho já está homologado. Outra parte que precisa ser homologada, parte do Cariano, circulando toda a ilha, indo até mais ou menos o shopping, o Floripa Shopping. Esse é o processo que está no processo de demarcação. As áreas que compreendem a região da agronômica até os Sacos dos Limões, pegando um pedaço da costeira, esse trecho já está homologado. Essas pessoas já vão ter que pagar as devidas taxas, mesmo pagando o IPTU, vereador Jefferson. Mesmo pagando o IPTU, já vão precisar pagar as taxas. Já que o Supremo definiu que é, sim, constitucional essa cobrança. É um absurdo. Em breve... Muito obrigado. Próximo vereador, vereador Tiago Silva, por 4 minutos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Pedrão. Vereador Gabriel, bem rapidamente, Vossa Excelência está como presidente da Comissão de Orçamento. Nós temos o prazo para protocolar as emendas à LDO no dia de hoje. E nós estamos tendo um problema com a impressão no gabinete. Gostaria de saber se Vossa Excelência tem como encaminhar via e-mail ou se nós podemos protocolar no dia de amanhã, até um determinado horário. Faz o seguinte, então encaminha por e-mail, pode encaminhar, depois eu passo um e-mail para comprovar, para poder não ter problema com relação ao prazo, e amanhã pode entregar o físico, mas encaminha por e-mail na data de hoje. Muito obrigado. Ou se precisar também, pode usar meu gabinete lá, sem problema nenhum. Ok. Pode pegar no pendrive e imprimir no meu gabinete sem problema. Ok, muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu penso, vereador Afrânio, Vossa Excelência aqui na sua fala, citando um município, eu acho que Vossa Excelência é um conhecedor. Qualquer ilegalidade deve ser denunciada ao Ministério Público, à polícia, ao Tribunal de Contas, e os órgãos devem fiscalizar e agir. Eu penso, vereador Afrânio, que nós temos cases de sucesso e também temos exemplos de que não foram exemplos republicanos que se tratam as organizações sociais. Agora, generalizar, vereador Afrânio, corre o risco, inclusive,
Vossa Excelência sabe, leu o relatório do Tribunal de Contas, que o CEPOM ele é um exemplo para o Santa Catarina e para o Brasil. Então, vereador Afrânio, penso que qualquer irregularidade que Vossa Excelência identificar, Vossa Excelência deve fazer, né, uma apresentação ao Tribunal de Contas, Ministério Público e Polícia. É porque sempre temos bons exemplos e maus exemplos, né? Nós temos vários maus exemplos de políticos. Vários. E cabe agora ao Ministério Público e ao Judiciário separar o joio do trigo. Aqueles que eventualmente cometeram alguma ilegalidade devem ser punidos. Agora, aqueles que tiveram alguma, digamos assim, algum levantamento feito, algum apontamento, se também forem absolvidos, devem serem, ali naquele momento que forem julgados, devem buscar o seu direito e a sua reparação. Mas, vereador Afrânio, o que trago aqui hoje, e penso que deve ser debatido com mais a proximidade aos senhores vereadores, é no sentido de que ninguém aqui está votando a impossibilidade de ter o contraditório das empresas. Queremos ouvir as empresas e ver lá na ponta o consumidor, se ele vai ser beneficiado por essa redução da passagem. Esse é o debate. Não tem que ser um debate aqui. Sou de oposição, sou de situação. Vereador Afrânio, o senhor sabe que às vezes é difícil essa situação. Vossa Excelência, inclusive, quando elegeu lá a primeira vez em 2002 o presidente da República, Vossa Excelência sabe que era um momento difícil, inclusive, para o PT administrar o Brasil, e depois teve, Vossa Excelência sabe que lá na reforma da Previdência criou o PSOL. E aí Vossa Excelência optou para o PSOL. Mas, vereador Afrânio, Vossa Excelência fez várias críticas, e Vossa Excelência foi corajoso naquele momento, quando Vossa Excelência saiu do PT, porque não concordava, e Vossa Excelência até hoje é cumprimentado, inclusive, por ter saído, por não concordar com algumas disputas que teve naquele momento, e Vossa Excelência, inclusive, perdeu a eleição de deputado, e Vossa Excelência foi para um partido, né, e que se não houvesse, inclusive, vereador Afrânio, a reforma da Previdência, não teria criado o PSOL, porque o PSOL se criou ali naquele momento com os parlamentares que eram contra, né, que eram do PT e eram contra a reforma da Previdência. E Vossa Excelência, num ato corajoso, foi lá, saiu do partido, e hoje, se não fosse, inclusive, a reforma da Previdência, talvez não teriam criado, né, o PSOL. Né? Vossa Excelência sabe, acompanhou. Eu me lembro. Muito obrigado. Próximo vereador, vereador Vanderlei Farias. Lela, por 4 minutos. Vossa Excelência é o Catumim. Não tem 30 segundos? Senhores vereadores e aos que acompanham aqui na Câmara e em casa também, eu peço a atenção de Vossa Excelências, o tempo é curto, mas eu gostaria de passar uma matéria que é preocupante. Mais uma vez, venho trazer à tribuna para vocês prestarem atenção e nos ajudar no debate. Por favor. Foi no Jornal do Almoço de hoje, tá? Não é uma matéria antiga, não, é atual. Parece antiga, mas o problema é atual. Por favor, TV Câmara. De volta com o seu Jornal do Almoço e para continuar falando de educação, ou melhor, da educação básica que crianças em Florianópolis estão deixando de receber. O problema se concentra no norte da ilha, onde tem mais alunos do que vagas nas escolas. O Conselho Tutelar já pediu uma solução para o Ministério Público e até para a Justiça. Enquanto isso, a Prefeitura conseguiu resolver parte do problema, aumentando o número de alunos nas salas de aula. O Estatuto da Criança e do Adolescente é claro. Toda criança e adolescente tem direito à educação e à escola pública, de graça e perto de casa.
Mas em Florianópolis não é de hoje que mostramos que a lei não é cumprida totalmente. E o pior, não está claro quantas crianças estão fora da sala de aula. Conselho Tutelar e Secretaria Municipal de Educação não se entendem em relação a esses números. A conta não fecha. Na reportagem exibida ontem, nós mostramos essa divergência. O Conselho diz que entregou à Secretaria uma lista com 513 crianças. A Secretaria diz que só recebeu 465 requisições de vagas e, desses pedidos, encaminhou 419. Mas na lista encaminhada pelo próprio município à nossa equipe, constam apenas 410 nomes. Para aumentar a confusão, a lista de espera do Conselho tem mais de 200 nomes. Por cima, tá? 230 crianças ainda esperando resposta. Nós não temos esse número não é 230. Na nossa avaliação, nos nossos cálculos, é de número de 45. Para chegar nesse número, a Secretaria fez um estudo que apontou que dava para colocar mais crianças em turmas já existentes. A escola até pode aumentar o número de alunos por turmas, mas tem regras. A Secretaria estipula no máximo 5 crianças a mais. O tamanho da sala do primeiro ano, que tem 25 crianças normalmente, continua o mesmo. Mas a direção é autorizada a colocar 5 carteiras a mais. Essa professora dá aula para uma das turmas que recebeu mais alunos e diz que desse jeito é muito difícil garantir um ensino de qualidade. Além disso, a escola não tem carteiras para todos os alunos. Na escola Erondina Medeiros Zeferino, a maior da região, a prefeitura também pediu vagas a mais, principalmente nas salas do primeiro ano do ensino fundamental. O Ministério Público investiga o problema de falta de vagas, mas a investigação, que começou em abril, quando falamos pela primeira vez do assunto, está focada em um número desatualizado. De lá para cá, a própria Secretaria Municipal de Educação já confirmou que havia mais crianças fora da escola. A 25ª Promotoria pediu à Secretaria Estadual que envie o atestado de matrícula dos alunos. A Secretaria Municipal também vai ter que informar se as crianças que estavam com atestado de matrícula estão mesmo frequentando as aulas e se a situação de outras crianças que não estavam estudando já foi resolvida. O Conselho Tutelar ainda mandou uma requisição para a 15ª Promotoria e para a Vara da Infância e Juventude, pedindo uma solução. A assessoria do TJ confirmou que existe uma representação em andamento, mas que está em segredo de justiça. Senhores vereadores, o tempo está acabando. Esse assunto é de extrema importância, está subindo cada vez mais a quantidade de crianças fora das escolas. Já vem alertando há 3 anos, desde o outro governo para esse, e não se tomam nenhuma providência. Para que exército essas crianças vão trabalhar no futuro? Muito obrigado. Próximo inscrito, vereadora Carla Aires, por 4 minutos. Senhor presidente, eu gostaria só de que constasse na íntegra o pronunciamento do vereador Lela, que é um pronunciamento, vereador Dinho, que ele que teve a oportunidade de contribuir, né? Eu gostaria que constasse na íntegra. Assessoria técnica para providências, vereadora Carla, por 4 minutos. Obrigada, presidente, demais vereadores. Na verdade, eu queria dar 2 informes nessa minha fala e tratar de mais outros 2 assuntos muito rapidamente. Primeiro informe que ontem a Comissão de Defesa do Direito das Mulheres e Identidade de Gênero visitou em uma reunião de campo, né, Tiaguinho? Visitamos o Centro de Saúde do Jardim Atlântico para tratar de uma questão relacionada ao coletivo de idosas e saúde da mulher, num impasse que está acontecendo entre esse projeto, que é um projeto do SUS sobre saúde da mulher, e a Associação de Moradores do Jardim Atlântico sobre a cobrança indevida do espaço para que esse coletivo promova o seu projeto. Então, só para informar as ações da comissão aqui também. Informar também que na tarde de hoje, eu não sei se a chuva melhorou, mas aconteceria no Largo da Alfândega, pessoal, Lela, companheiro Lela, Afrânio, Marquito, eu queria só pedir 10 segundos a mais, presidente, que na tarde de hoje, se a chuva permitiu, se não permitiu, acontecerá depois, o coletivo de alunas negras da UDESC faria
uma manifestação no Largo da Alfândega e caminhariam até o Ministério Público para denunciar um caso que vem acontecendo já há algum tempo na UDESC, Miltinho, sobre um caso de estupro na instituição por um professor e 10 casos denunciados de assédio às meninas pelo mesmo professor. Esse inquérito está sendo investigado e o delegado se manifestou sobre o caso, dizendo que se tratava de uma... Como é que é? De uma... perturbação da tranquilidade das alunas, e não assédio sexual e estupro. Então, o ato de hoje seria para as alunas se dirigirem até o Ministério Público para pedir que o Ministério Público mudasse a tipificação e acatasse as denúncias e toda a investigação que leve em consideração a voz das vítimas. Então, eu queria dar esse informe para essa Casa Legislativa para que também a gente possa acompanhar de perto isso, que é, de fato, um caso de racismo institucional que está acontecendo e também de machismo institucional por parte dessa investigação. E dizer muito rapidamente que hoje é o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil, como bem lembrou o Renato, e que no Brasil nós temos cerca de 3 milhões de crianças nessa situação. Sua maioria negras e negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. E isso é um caso de violência também. É um caso de violência já retratado no mapa da violência que a gente discutiu rapidamente aqui no plenário a semana passada, que afeta basicamente a população negra e mulheres. Eu queria só trazer um dado muito rápido de que 10% das mulheres estupradas no Brasil e em Santa Catarina são mulheres com algum tipo de deficiência. Queria lembrar também que 25%, Tiaguinho, dos estupradores de crianças de 0 a 13 anos são pais ou padrastos. Queria lembrar também que 30% dos estupradores de jovens de 15 a 29 anos é algum amigo ou conhecido. Então, a tão aclamada família tradicional brasileira é aquela que estupra e violenta crianças, mulheres, negros e pessoas com deficiência. Então, é uma denúncia que a gente tem que acompanhar muito de perto, até porque cabe a estrutura do Executivo garantir as políticas públicas que eu venho dizendo aqui, cabe à estrutura do Executivo investigar e executar medidas que combatam esse tipo de violência com políticas educativas e não só punitivas. E também dizer que... Muito obrigado. Próximo vereador, vereador Marquito. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Lela. Senhor presidente, eu não sei se tem um vereador da Comissão de Viação e Obras Públicas em plenário que pudesse ver esse registro aqui, no sul da ilha agora com a chuva simples, está desse jeito aqui, Morro das Pedras, novamente, várias ruas debaixo d'água, e eu quero mostrar também aqui as 3 pistas da SC 405, olha a situação que se encontra nesse momento, alguns minutos atrás, só está em 2 pistas, uma das 3 pistas está fechada, justamente por conta do forte alagamento, devido à ocorrência das precipitações pluviométricas, chuva que está se abatendo agora na cidade, e não é uma chuva que a gente espera que possa causar esse tipo de problemas. A gente pede atenção justamente do Poder Público, que a comissão possa, de repente, encaminhar ao Poder Executivo, que passando esse momento agora, que faça avaliação nesses pontos, para poder fazer o que a gente já vem cobrando aqui constantemente, senhor presidente, que é a limpeza das drenagens e as macrodrenagens sejam feitas periodicamente a limpeza, para que a gente não tenha esse tipo de desgostos no final de tarde, quando as pessoas estão voltando para o seu dia de trabalho para casa e encontram justamente a situação próxima à sua residência dessa forma. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Assessoria técnica para a providência, vereador Marquito, por 4 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Thiago. Senhor presidente, eu gostaria do encaminhamento de Vossa Excelência, se Vossa Excelência pudesse... com a fala da vereadora. Vereador Renato, por gentileza, o senhor fica... Não, só por causa que está estourando o tempo. Se Vossa Excelência pudesse, presidente, encaminhar um expediente à Polícia Civil para tomar providências sobre a fala da vereadora Carla Aires, que o delegado, a meu ver, vereadora, foram 10 mulheres que foram abusadas sexualmente dentro da UDESC, isso é um crime
grave. Isso aí já está sendo E apurado. a Câmara merece, sim, ter uma atenção e chamar o diretor, o delegado-geral da Polícia Civil para tomar as devidas providências. Feita a registro da providência. Vereador Marquito. Só, pessoal, só porque já está entrando na reta final, então, vereador Marquito, por 4 minutos. Obrigado. Só para ainda, enquanto minha fala, mas eu também gostaria de pedir o registro da fala da vereadora Carla Aires, mesmo sendo a minha fala de tribuna, que eu acho que é importante deixar registrado a fala da importância, né, desse momento. Então, e da denúncia que vem aqui a essa tribuna, uma fala fundamental, o qual ela, no seu lugar de fala, consegue fazer com muita qualidade. Queria também me solidarizar às famílias do sul da ilha, do norte da ilha, que agora estão aí mais uma vez, né, com as suas casas novamente entrando água, as ruas novamente com esse problema de drenagem, e reforçar as falas do vereador Lela, que já foi intendente, e que eu, como morador do sul da ilha, via ele lá, sempre atuante nas macrodrenagens da região, naquela ocasião, e a gente necessita, sim, dessa política mais atuante das macrodrenagens, especialmente porque a nossa cidade ela é composta por regiões de baixadas, né? Nós temos aí a região Entre Mares do Campeche, que é uma baixada enorme que precisa dessas macrodrenagens contínuas para que essas chuvas que acontecem, que a gente hoje está num território de encontro de massas, né? Nós estamos num território em que as tempestades elas são mais agravadas, isso já é comprovado cientificamente, e que a gente tem que ter uma administração pública voltada para esse tipo de evento meteorológico, que eles estão cada vez mais presentes, né? E a gente precisa ter uma política mais apontada para isso. Então, queria aqui me solidarizar aos moradores do sul da ilha, aos moradores do norte da ilha, que estão sendo afetados nesse momento por causa das fortes chuvas, e solicitar também ao Executivo que se tenha um olhar mais atento e uma ação mais efetiva na continuidade das macrodrenagens da cidade de Florianópolis, tendo em vista as grandes regiões de baixadas que nós temos na cidade, né? Então, é essencial esse tipo de política. Quero ainda aproveitar no meu tempo restante e convidar os senhores vereadores e ao público, sei que a TV Câmara não está ao vivo nesse momento, mas amanhã vai ter a abertura, está ao vivo? Ah, legal. Vai ter a abertura da Feira do Mel, uma feira tradicional que acontece há 20 anos, 19 anos, acho que é a 19ª edição, e que vai estar ali na Paulo Fontes nesse ano. Na alfândega não foi conseguido a licença, nosso mandato esteve junto com a IPAGRE, com a Associação de Apicultores, junto com a Secretaria, nossa Secretaria de Pesca, Maricultura e Agricultura, né? A gente está nesse debate, ajudou a elaborar e a coordenar essa ação, mas a resposta que tivemos do Executivo é que iniciaria uma obra ali na alfândega, então não foi permitida a utilização, mas se encontrou um lugar adequado, que é a Paulo Fontes, do lado do terminal. Então, convidar a população florianopolitana e das regiões, das cidades da Grande Florianópolis, os vereadores, para irem lá, comprar um mel, conversar com os agricultores, os produtores, né? Tem ali um alimento altamente qualificado. A gente aqui teve uma discussão, o quanto que os agrotóxicos e os transgênicos têm impactado na diminuição e no sumiço de colmeias em todo o planeta, né? O professor Nodari apresentou aqui para a gente a importância que tem hoje a agroecologia para a manutenção das colmeias e o quanto que os agrotóxicos têm impactado. Então, poder conversar com os apicultores, conhecer o mel, desfrutar desse alimento tão qualificado. Senhor presidente. Vereador Lela, se o senhor puder fazer silêncio, não tem cabe orador na tribuna. Parte. Não cabe parte. Senhor presidente, então queria até pedir a restrição do tempo. Então, convidar todos e todas para amanhã, a partir de amanhã até sábado, vai estar a Feira do Mel. Tá, só para quê? É que nós já estamos só... Tá, 5 segundos, então. Para concluir. Amanhã está iniciando a Feira do Mel, aqui na Avenida Paulo Fontes, perto do terminal central, e convidar todos e todas para participar e comprar seu mel, conversar. Muito obrigado, é porque a gente já está encerrando a hora regimental e nós temos uma sessão solene logo em seguida. Então, o vereador Jefferson Bach por 4 minutos.
Senhor presidente, público que nos assiste, aqui nas galerias e na TV Câmara, vereadores ainda presentes, vejam a discrepância da realidade em que vivemos. Há segundos ou minutos atrás, nós assistimos a um vídeo sobre a falta de vagas em creche. Verdade. Temos sim muita vaga para as crianças nas creches. E dizia esse vídeo, aliás, diz o Estatuto da Criança, toda criança tem direito à educação gratuita próxima à sua residência. Aí, quando o vereador João Luiz faz um projeto, oportunizando a vaga em creche, e aí eu repito, eu vou repetir minha fala lá atrás, não me importa se é público, se é privado, se é terceirizado, a gente precisa das vagas em creches. Nós temos 4 creches para serem inauguradas no maciço do Morro da Cruz. 4 creches, com centenas e centenas de crianças fora delas. E aí eu pergunto, aí a pergunta que não quer calar, é a seguinte: para que exército cada um dos senhores que estão sentados aqui querem que essas crianças trabalhem? Porque na hora de votar um projeto para a abertura de uma creche, tem um monte de vereador que corre. Qual exército essas crianças vão trabalhar? Me expliquem. Para qual exército vocês querem que elas trabalhem? Não está faltando creche? Nós vimos aqui há segundos atrás. O vídeo foi feito. O vídeo foi feito. A gente que vive em comunidade sabe da realidade. A gente sabe qual é o exército que vai ser encaminhado a essas crianças. Não me importa se é OS, se é privada, se é pública, se é terceirizada. A gente precisa da creche aberta. Essas crianças precisam estar dentro das creches. Mas a falsa demagogia impera aqui dentro desse plenário. E aí se mostra um vídeo faltando vaga em creche, mas a OS é um problema. Nós estamos em Florianópolis, nós não estamos em Penha, nem no Rio de Janeiro. Eu não tenho bola de cristal para saber se vai funcionar ou não vai funcionar. Se não funcionar, que se retire. Se for corrupção, que seja apurada. O Ministério Público está aí para isso. Mas é inadmissível. Não cabe mais isso aqui. Essa demagogia de falar de vaga em creche, e quando se oportuniza a vaga em creche, se vira as costas para a comunidade. Se vira as costas para aquele que está lá, esperando, precisando da vaga em creche. Então, vereador João Luiz, quando a gente busca e tenta uma solução, é difícil dentro desse plenário. É difícil nessa cidade se caminhar para frente por causa dessas questões. A gente vê que está faltando vaga, mas o plenário não ajuda a construir. Alguns vão para um lado, outros vão para o outro. Já estão falando da OS, nem foi implantada ainda, nem começou a funcionar. Mas a mãe, quantas mães ficaram sem emprego, quantos pais ficaram sem emprego nessa última greve? Esperando, cuidando de seus filhos. Mas é fácil falar. Como eu digo, esse microfone aceita tudo. Esse microfone aceita tudo, mas a população lá fora está vendo. Se Deus quiser, está vendo. Obrigado, senhores. Questão de ordem, senhor presidente. Infelizmente, vereador Tiago, não tem tempo. Na íntegra, só, então, assessoria técnicca para a providência. Vereador Bruno Souza, por 4 minutos. É porque a gente está sem tempo. Peço a compreensão de todos. Muito obrigado. Vereador. Boa tarde, vereadores. Eu volto à tribuna e, inspirado, na verdade, até por uma sugestão que o vereador Tiago me passou, eu protocolei um requerimento para que a direção do Hospital Florianópolis possa vir aqui na casa, para que nós tenhamos um momento em que a direção do Hospital Florianópolis possa vir aqui e apresentar um pouco da realidade que está aqui na nossa cidade, de uma OS, o Ideias, que está trabalhando dentro do município. Nós não precisamos ir muito longe para buscar exemplos, sendo que nós temos um exemplo aqui. Há poucos dias eu participei de uma reunião, uma apresentação de contas lá no Hospital Florianópolis, convidado pela própria comunidade, e aonde estava o conselho gestor do hospital, que é formado por habitantes locais da comunidade. Então, o conselho gestor, junto com
a direção da OS estavam fazendo a prestação de contas. E quando eu vejo as críticas aqui em cima, nessa tribuna, sobre um sistema que não foi implantado e de erros que aconteceram em outros locais, eu penso, horas, mas é lógico que erros irão acontecer, o sistema não é perfeito, nenhum sistema é perfeito enquanto não tiver os estímulos certos. Eu fico imaginando e lembrando quantas vezes eu vi no Fantástico escândalos de corrupção na administração direta. Quando alguém fala que há corrupção, há problemas em uma OS, eu fico imaginando se não há corrupção na administração direta. E nós sabemos muito bem que isso não é verdade. O Brasil é recheado e repleto de exemplos de corrupção, desvio, feito no SUS, por exemplo. Então, esse argumento é um pouco frágil nesse sentido. E nada melhor para jogar luz ao debate, que nós possamos trazer um exemplo concreto. E por isso protocolei o requerimento para que a direção do Hospital Florianópolis possa vir aqui. Porque quando eu ouço esse debate sobre as OS, me parece um debate um pouco distante, efetivamente, da ponta do que está acontecendo. Porque estando lá na reunião, a percepção que eu tive, e não foi só percepção, foi afirmação da comunidade que estava lá presente, todos se mostraram muito contentes e satisfeitos com o serviço prestado pelo Hospital Florianópolis, ou pelo menos mais satisfeitos do que estavam antes. Portanto, se é para nós debatermos sobre esse tema, seria interessante trazer um exemplo concreto, trazer pessoas reais e não apenas pessoas conceituais, pessoas que existem no discurso. Vamos trazer pessoas de verdade, pessoas que recebem o atendimento, pessoas que estão lá na fila, estão sendo atendidas, estão recebendo esse tratamento de uma OS. Então, protocolei esse requerimento, peço já de antemão o apoio de todos, para que a gente possa fazer essa discussão mais próximo da realidade. Vamos debater aqui, vamos trazer e pegar esse fato concreto, trazer a população, o conselho, para que também possa se manifestar sobre o que eles estão achando. Porque, estando na reunião, a impressão que eu tive foi uma impressão muito interessante. Lá existia um serviço, foi mudado para uma OS, por uma questão de necessidade do Estado, e a comunidade se demonstra muito satisfeita. Então, nada melhor para jogar um pouco de luz, para que a gente possa também trazer esse debate aqui para dentro da casa, junto com a direção, para que ela possa mostrar os dados, os resultados, e a gente possa ampliar e enriquecer um pouco o nosso debate. Muito obrigado, uma boa tarde, um feliz Dia dos Namorados para todos os casais. Opa! Próximo vereador Renato da Farmácia, por 4 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, um pouco mais tranquilo agora, para falar do assunto. Hoje, dia 12 de junho, não é só Dia dos Namorados, é Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Nós temos no mundo hoje, em torno de 150 milhões de crianças, de 5 a 17 anos, que são submetidas ao trabalho infantil. Dessas, 10 milhões são vítimas de escravidão. A agricultura é que leva a maior faixa. É na agricultura que a criança trabalha mais. Talvez até por uma questão de formação, falta de conhecimento, informação, e até muitas vezes distante dos centros urbanos. 70% das crianças que são submetidas ao trabalho infantil estão na agricultura, 17% nas casas e 12% na indústria. No Brasil, nós temos hoje 2.700.000 pessoas. Tá? Cumprimentar o Luciano, adjunto da Assistência Social do PSDB. Seja bem-vindo, Luciano Porto. Liderança do Porto da Lagoa. Nós temos no Brasil 2,7 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que trabalham no Brasil. 68% dessas crianças estão em atividades não agrícolas. Portanto, empregada doméstica, vende de jornal, fazendo pequenos serviços no comércio, e 32% na agrícola. O que me causa espanto é a quantidade de crianças que são forçadas a trabalhar na região sudeste,
que teoricamente, pela informação e questão cultural, 854 mil crianças lideram o trabalho infantil na região sudeste. 2 em cada 3 crianças em situação do trabalho infantil são masculinas e uma feminina. O trabalho doméstico é realizado por 94% das meninas como trabalho infantil. Então, é um dia que, como eu digo, é dia dos namorados, mas é uma data bastante triste, quando nós ainda temos que ter esses dados aí com relação ao trabalho infantil. Aquela história de dizer que cabeça de criança vazia é a oficina do diabo, isso é uma coisa ultrapassada. Não é porque a criança não trabalha que ela vai utilizar droga. Não é porque a criança, menina que não trabalha, vai se prostituir. Absolutamente. Hoje, nós temos dentro da própria cidade, em vários municípios do país, o contraturno escolar. Temos que ver em várias cidades quando é que a criança não completa o ensino fundamental. Isso é fundamental que a gente busque, porque nós temos o abandono das crianças nas escolas, mas não há dados por que essa criança abandonou. E, normalmente, essa criança abandona a escola porque ela vai vai preencher o que falta no salário da família. Então, isso aí tem que ser uma coisa revista, a pai e mãe tem que ser chamada a atenção, porque nós não podemos usar uma criança, eu sempre dou um título que existe, é a juventude, a adolescência, e, inclusive, muitas vezes, a infantilidade da criança é roubada. Ela não é permitida que ela vá jogar futebol, que vá ao cinema, que vá fazer brincadeiras. Por quê? Nesse momento, ela precisa trabalhar. Nós temos aí vários relatos de crianças que vão para a escola de manhã, chegam ao meio-dia, são brigadas. Muito obrigado, vereador Renato. Desejo a todos aí um feliz Questão dia dos de ordem, senhor namorados. presidente. E nada mais havendo a tratar. Questão de ordem, senhor presidente. Daqui já está encerrando o horário regimental, vereador. Mas apenas 10 segundos. Rapidamente, só parabenizar toda a nação alvinegra, que hoje, 12 de junho, é o aniversário de 97 anos do Figueirense Futebol Clube. Feito o registro, então nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a presente sessão, convoco outra comemorativa para o dia de hoje, às 19 horas, alusiva aos 15 anos do Conselho de Pastores de Florianópolis. Solicito a todos que permaneçam no plenário, está encerrada a presente sessão.